Para quem não me conhece, eu sou Valdenis Trindade, né? Sou um dos educadores, né? Que leciona, ministra a cadeira de literatura, né? Aqui no cursinho para você, junto com a professora Gabi. E como a gente havia conversado, né? Como a gente havia conversado, eu deixo esse portal, né? Aberto para vocês entrarem em contato comigo, mandarem dúvidas, mandarem questões, mandarem curiosidades, qualquer coisa que vocês quiserem. Vou deixar esse canal, esse e-mail aqui, né, para vocês conseguirem entrar em contato comigo, qualquer coisa que vocês precisarem, tá bem? E eu puder ajudar. Obrigado. Como a gente havia conversado, né, nas últimas aulas, como a gente havia falado um pouco, né, introduzir o romantismo para vocês, né, sobre o homem romântico, né, a gente falou um pouco sobre que eles brisavam, né, que eles viajavam muito, que eles tinham um primeiro momento, né, de transformação de liberdade, tinham os ideais da Revolução Francesa, né, liberté, égalité, fraternité, né, gente, que eles querem essa liberdade, que tudo o que importa, né, ao ser, sou eu importo, tudo é sobre mim, que o homem romântico ele é muito idealizador, né, gente? Que o mundo deveria ser perfeito, totalmente lindo, às mil maravilhas dentro da cabeça dele. Isso vai se refletir, né, no amor, nas pessoas. As pessoas são perfeitas, as mulheres são perfeitas, né? São delicadas, tem curvas delicadas, se arrisca pelos outros porque ela é pura. A gente viu também, né, a primeira geração, a gente viu os autores, né, que mais assim cai, né, que eles mais pedem, principalmente sobre o indianismo, sobre o patriotismo, né, gente, sobre falando onde eles viviam, né, sobre a natureza, como ela é perfeita, usa os elementos da natureza, né, para fazer metáforas em relação à mulher, esse uso de figura de linguagem, né, a gente conversou bastante, resolvemos algumas questões, né, em relação à primeira geração, e hoje, como consequência, né, a gente vai continuar falando um pouco sobre o romantismo, mas a gente vai ter um enfoque agora na segunda geração do romantismo também. Como eu comentei com vocês, o romantismo é dividido em três gerações. A gente conseguiu falar sobre a primeira, né, a indianista, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a segunda, tá bem? Bom, a segunda geração, ela também é chamada, né, de ultrarromântica, chamada também de mal do século, até mesmo de byronismo. Vocês vão conseguir encontrar essas nomenclaturas em livros, em artigos, em outros lugares, tá bem? E ao invés do índio, da natureza, da pátria, né, que eles exaltavam tanto, vai ganhar ênfase a angústia, o sofrimento, a dor existencial, o amor, né, que vai oscilar entre a sensualidade e a idealização desse amor, né, dessa coisa inalcançável, vai ter uma grande carga subjetiva nessa parte da literatura, né, nessa parte do romantismo, nessa segunda geração, vai ter uma grande influência do poeta britânico, né, do Byron, do George Byron, e é, os poetas, os autores dessa segunda geração vão ter como base, né, esse autor, vão ter contato com a literatura que ele mostra, né, gente? E eles vão absorver esse estilo de vida que é presente, né? Esse estilo de literatura que é presente dentro da literatura de Byron. Vai ter esse pessimismo, essa vida boêmia, a vida noturna, né, gente? É, essa vida da noite, né? Sofrendo, bebendo, tendo toda esse contexto, né, gente? E vai ter um grande pessimismo, né? Tudo isso vai ter uma fuga da realidade, um escapismo da realidade, vai ter essa fuga, gente, ela vai se dar em direção à morte. Vai ter essa fuga muito grande, vai ter sempre presente nos textos, na literatura, nas poesias que eu vou encontrar, bastante essa fuga em direção à morte, tá bem? E essa morte, ela vai chegar até eles, até esses poetas, né, de forma muito rápida, através do álcool, através do ópio, através de doenças, né? E através de doenças, principalmente nessa época, né? A tuberculose era muito importante, né? Foi um fator muito grande e que está muito presente dentro da segunda geração, tá bem? Porque o importante para eles era morrer, sabe? O ato de morrer, eu estou morrendo, eu estou vivendo isso. O importante mesmo era chegar a isso.
ou morria de amor, ou morria de tristeza, morria por uma profunda mágoa, e eles cultuavam muito tudo isso era muito importante para esse homem do romantismo da segunda geração. E tudo isso, gente, era de uma forma exacerbada, tanto que eles dormiam em lençóis, né, umedecidos para ter uma aparência de doente no outro dia, né, aquelas olheiras, aquela aparência meio, sabe, cadavérica, como se tivessem moribundos, perambulando, sabe, esperando mesmo ter esse encontro com a morte, sabe. Era comum ter muitas festas em cemitério também, gente, e então, a morte, né, esse amor não correspondido, vai estar muito presente dentro dessa literatura. Vocês vão encontrar muito tédio, muita insatisfação, pessimismo, um ilogismo, essa fuga da racionalidade, né, gente? E com Álvares de Azevedo, em 1853, se considera o marco do início, né, o marco inicial da segunda geração, o livro que ele vai lançar chamado de Poesias, tá bem? Como eu falei, né, a tuberculose vai aparecer bastante, vai estar sempre presente. Eu tô com tosse, era moda, sabe? Tossir, 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 e ter aquele escarro de sangue naquele paninho branco, era uma coisa assim, sabe? Totalmente cool, super, porra, entendeu? Então eles escutavam bastante isso. O importante mesmo era morrer, era deixar a vida para conseguir entrar para a história. Então, dentre as principais características que você vai encontrar neste período, né, na segunda geração do romantismo, vão ser a morbidez, essa visão de cemitério, um profundo subjetivismo, sentimentalismo e tudo de forma bastante exacerbada. O pessimismo e a melancolia também vão estar presentes. O egocentrismo, tudo é sobre mim, sobre eu, se eu sinto isso, eu sinto muito. Vai ter esse individualismo bem presente, como eu falei, o escapismo, né? Vão querer sair dessa fuga do real, e bastante saudosismo, lembrando da infância e tudo mais. A tendência deles, a depressão profunda, né, gente, surtia na grande maioria dos casos, né, nessa vida desguerrada, sabe, sem condições de higiene ideal, né, vai ser regada a álcool, encalifada no fundo, carente de alimentação, um quadro de vulnerabilidade, podemos assim, extrema, né? Principalmente para o desenvolvimento do micobactério, né? Para o desenvolvimento dessa tuberculose, né? Desenvolvimento desse microorganismo que vai levar à morte de uma grande parte da população dessa época também, gente. Então é esse cenário, são essas características que vocês vão conseguir encontrar nos autores, nas obras que vocês vão se deparar nos vestibulares, no Enem, e o que eles podem pedir de vocês, né? Tudo isso aqui, essa visão ultrarromântica, essa visão exacerbada, egoísta, subjetivista, tá bem, gente? Alguma dúvida que tá tudo certo? Vocês conseguiram entender esse contexto, essas principais características dessa segunda geração, como tem uma grande diferença, né? Entre a primeira geração e essa segunda geração, né? Na primeira a gente tinha aquela imagem do índio, né? A volta da pátria, como eu amo minha terra, e aqui a gente consegue ter essas características que eu mencionei para vocês, tá bem? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre os principais autores, né? O Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, o Varela, e Luiz José Junqueira Freire, o Pedro Calazans, tá bem? Esses são alguns dos nomes da segunda geração do romantismo no Brasil, que a gente pode, sabe, se deparar com mais frequência. Algumas obras dele, alguma citação, alguns trechos que eles possam estar presentes, né, gente? Então, esses são os nomes que, em geral, de forma assim, mais comum, possam aparecer nas provas de vocês, ok? Bom, começando aqui com Manuel Antônio Álvares de Azevedo, né? Eu sou Álvares de Azevedo. Ele nasceu em São Paulo e aos 2 anos de idade, junto com a família dele, ele já se muda para o Rio de Janeiro. Desde pequeno ele é um aluno muito brilhante. Ele sempre foi bastante elogiado
pelos trabalhos que ele já começava a ter, sabe? Ele tinha um destaque dentro das classes, dentro da sala de aula, de maneira, assim como eu posso dizer, que se diferenciava das outras pessoas. Então, ele é um escritor contista, ele vai ser um dramaturgo, um poeta, um ensaísta brasileiro, e as poesias dele, as obras dele, né, vão retratar bastante o mundo interior. E ele é conhecido bastante como um poeta da dúvida, poeta que lacrimeja, né? Então, gente, vai estar bastante presente o sentimento de solidão, de tristeza, e, e tudo isso porque ele se mudou, né, de São Paulo, se mudou do Rio de Janeiro para São Paulo, né, gente, para estudar. Ele iniciou o curso de Direito, né, na faculdade lá do Largo do São Francisco. Ele vai passar a viver nessa faculdade, né, nesse ambiente, com vários escritores românticos, onde ele vai ter contato, né, com a obra, com a geração, com a literatura em si, né? E vai ter bastante contato em tudo isso, que vai ser crucial para o desenvolvimento das suas obras, até porque toda a sua obra poética, praticamente, foi escrita durante os 4 anos que ele cursa a faculdade, tá bem? Ele vai adoecer no final da faculdade, vai abandonar a faculdade, e um ano antes dele completar, é, conseguir terminar, né, o seu curso de Direito, ele vai ser vítima da tuberculose e de um tumor também, gente. Ele vai ser operado, tentam socorrê-lo, né, mas ele não vai resistir, ele acaba falecendo. E o Álvares de Azevedo, ele deixa transparecer bastante nos seus textos, né, a marca de uma adolescência bastante conflitante, dilacerada, que representa a experiência mais dramática mesmo do romantismo brasileiro também. Ele é um poeta triste, sofredor, um pouco irônico, vai se mostrar com um fundinho de ironicidade, né? E tem um grande senso de humor também. Ele vai vocês vão ter sempre um pouquinho de um feeling, sabe, de um sentimento assim, de que ele está rindo da sua própria poesia romântica. A figura da mulher vai estar presente em seus versos, e ora como um anjo, como uma imagem, né, meio que canônica, podemos dizer assim, e ora como um ser fatal, mas sempre, sempre, gente, de forma inacessível, essa mulher totalmente distante dele, um amor totalmente construído, uma mulher totalmente construída, tá bem, gente? Ah, trouxe aqui uma poesia dele, né, para que vocês consigam, né, identificar os elementos, né, que eu comentei com vocês sobre ele, que eu comentei sobre essa geração ultrarromântica, né, e essa poesia, né, Se Eu Morresse Amanhã, vai ser escrita um poucos dias antes da sua morte, e foi lida no seu enterro pelo escritor Joaquim Manuel de Macedo. E aqui a gente consegue ter uma visão, né, um pouco do que a poesia de Álvares de Azevedo retrata também. Vocês vão ver elementos bastante presentes da geração ultrarromântica também, tanto que ele é um dos principais, se não o principal, um dos principais nomes da geração ultrarromântica, da segunda geração do romantismo no Brasil. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o Casimiro de Abreu, ou Casimiro José Marques de Abreu. Ele nasceu na Barra de São João, no estado do Rio de Janeiro, é um poeta brasileiro, e desde cedo ele tem esse despertar, né? Ele tem essa curiosidade, essa visão sobre a literatura. E ele divergia muito isso do pai dele, porque o pai dele era um comerciante português, tinha bastante dinheiro, e queria que o filho dele seguisse essa carreira no comércio, né? Que pudesse trilhar os seus passos. Ele é filho de um português com uma brasileira, né? E acaba saindo para estudar. Ele viveu 4 anos da vida dele em Portugal, e lá ele escreve grande parte das suas obras, dos seus poemas, né? É, tendo bastante contato com a poesia romântica portuguesa, tendo essa influência, né? Descobrindo mesmo, estudando tudo isso, que ele já tinha um certo interesse desde pequeno, né, gente? E em 1859, ele vai publicar o seu único livro de poemas, né, o Primaveras,
e nele vocês vão conseguir observar uma simplicidade, uma pureza, né? Vão ser tons, né? Vão ser características, vão ser elementos bem presentes na poesia, né? Nos poemas do Casimiro de Abreu. E ele é considerado como um dos mais ingênuos dos poetas da geração, tá bem, gente? E ele vai desenvolver temas sobre o amor, sobre a saudade da infância dele, a tristeza da vida e a saudade que ele tem da pátria. Ele vai acabar retornando, depois de alguns anos, para o Rio de Janeiro, vai ser abalado pela tuberculose, né? E acaba voltando para a fazenda da família dele, e no final acaba trabalhando como comerciante com seu pai. Aqui eu trouxe um poema dele, né? Nos meus 8 anos, e o poeta ele vai conseguir expressar na arte o subjetivo desejo de retornar à infância. Ele vai sentir saudade, né, desse tempo que passou, né, e como não tem como voltar mais. Por isso que ele é tão saudosista, né, gente? Como eu comentei com vocês, é uma das características, né, da segunda geração romântica, e vai estar bem presente nesse poema que eu trouxe para vocês conseguirem identificar esses elementos, fazer uma leitura. Depois vou deixar no material para vocês uma leitura mais tranquila, e vocês consigam identificar, né, e assimilar os elementos que eu comentei com vocês, que eu falei para vocês, com o material que eu trouxe, tá bem? A gente vai falar agora um pouquinho sobre o Luiz Nicolau Fagundes Varela. Ele é um poeta brasileiro e é um dos patronos da Academia Brasileira de Letras. Ele é filho do magistrado e fazendeiro Emílio Fagundes Varela e de Emília de Andrade. Ele tem uma infância voltada bastante para a natureza. Ele, depois de alguns anos, depois de grande, ele vai se mudar para São Paulo, onde ele vai ingressar na Faculdade de Direito, no Largo de São Francisco também, e participa da vida boêmia, né? É considerado o poeta da natureza, o autor que melhor reproduz nos versos da literatura brasileira. A obra dele é repleta de um lirismo bucólico e ele tem características bastante presentes, alguns até consideram ele da terceira geração, né, com características da terceira geração, porque ele já apresenta rumos para uma geração seguinte. Ele tem elementos bastante ultra-românticos também. Ele vai retratar a angústia, vai retratar a solidão, a melancolia, esse desengano, né, com a vida e tudo mais, mas também vai apresentar temas políticos e temas de cunho social. Além de ter esse lamento, né, sentimental, essa queixa amorosa, ele passa também a ter, né, também um grito de protesto e até mesmo de reivindicação social. Ele é considerado um dos precursores da poesia social e abolicionista. Trouxe aqui para vocês essa obra dele, né, o Cântico do Calvário, né, e que ele fala sobre a morte de um dos filhos que ele teve, né? Que morreu, que é um dos mais famosos, se não o mais, um dos mais famosos poemas dele, né, gente? Que é um dos momentos mais sublimes, assim, da produção literária que ele teve, tá bem? Alguma dúvida até aqui, gente? Tá tudo correndo tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá tudo certo? Bom, então vamos prosseguir. A gente vai falar agora um pouquinho sobre o, o Luiz José Junqueira Freire, né, gente? Ele nasce em Salvador, na Bahia, e depois de um ano de sacerdócio, né, que ele vai ter, ele não se vê nessa vocação, a vida de clausura, né, que ele vai ter nesse mosteiro, ele vai provocar uma grande crise existencial nesse homem. Ele é monge, ele é sacerdote, ele também é um dos poetas brasileiros dessa geração. Tá bem? A vida clerical para ele
pareceu de maneira muito terrível, muito sufocada, e ele teve uma atração, né, pela morte que o angustiava bastante, tá bem? Ele, com 19 anos, ele já fica inconformado com os problemas que o cercavam, né? E ele acabou se resolvendo, acabou é, se refugiando, né, na vida religiosa, entrando para o monastério de São Bento, tá bem, gente? E ele pediu para se afastar, né, da ordem, mesmo permanecendo sacerdote por força dos votos perpétuos da época, tá bem? Em 1854 ele vai pedir autorização, né, e ele consegue voltar para casa. E em 1855 ele vai conseguir ele escreveu, né, Inspirações do Claustro, que vai ser o testemunho, né, das experiências pessoais por eles vividas no convento, que são cheias de dúvidas, de ilusões, de crises existenciais. E nos seus versos vão ser bastante presente é, a condenação às disciplinas religiosas e os votos de obediência, ok? Eu trouxe para vocês. Opa, gente, aqui tá repetido, tá bem, gente? Mas aqui eu vou mudar no material para vocês. É um outro trabalho dele, tá bem? Tá com o mesmo título aqui, mas perdão pelo erro. Que esses versos aqui, né, vão indicar o desengano que ele teve, tá bem, gente? É o desengano que ele teve com a vida do monastério, essa vida religiosa que ele vai acabar vivendo. A gente vai falar agora um pouco sobre o Pedro Calazans, que ele é filho do tenente-coronel João José de Bittencourt Calazans, que depois vai se tornar um dos precursores da agronomia no Sergipe, e da Luísa Carolina Amélia de Calazans. Vai nesse poeta, jovem, né, crítico e jornalista brasileiro, e ele desde cedo ele inicia os estudos no Liceu de São Cristóvão, e, bem novo, ele já publica o seu primeiro livro, que seria um livro de poesias Adeus, tá bem? E começa, depois dessa publicação desse livro, ele começa a contribuir bastante para os periódicos da região. Ele tem características bastante ultrarromânticas e bastante do chamado mal do século, né? E algumas de suas obras, né, vão ser aqui, ó, Páginas Soltas, Últimas Páginas, A Morte de uma Viagem e A Rosa e o Sol, tá bem, gente? Se vocês puderem dar uma lida, procurarem depois, né? Trouxe para vocês terem alguma noção desse autor, tá bem? Até aqui, gente, vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma coisa para falar? Ou posso prosseguir? Ok, então. Trouxe aqui algumas questões, né? A aula foi um pouco curta, né? Acaba sendo um pouco curta por tratar mais da segunda geração do romantismo, né? Que tem características bem únicas e, como a gente já havia conversado, né, sobre o romantismo, sobre as características gerais na última aula, decidi focar bastante na segunda geração com vocês hoje. Trouxe algumas questões aqui, vou deixar um tempo para vocês responderem, tá bem? E a gente conversa quando vocês conseguirem também.
Então, vou ler ela aqui com vocês também. Em relação ao romantismo, pode-se afirmar que, alternativa 1, o poeta romântico deixa-se arrebatar pelo conflito entre o mundo imaginário e o real, expresso no sentimentalismo acentuado. Gente, isso aqui é bastante verdadeiro, né? Que, como a gente conversou, né? Esse conflito, né? Vai ter esse ilogismo, né? Vai ter essa fuga dessa realidade, né? E tudo é bastante sentido, é bastante exagerado, de forma bem exacerbada, né? Então a gente pode considerar essa alternativa aqui como correta. A número 2, Casimiro de Abreu, Álvares de Azevedo, Fagundes Varela e Gonçalves de Magalhães pertencem à segunda geração romântica. Então, Casimiro de Abreu, como a gente conversou, Álvares de Azevedo, como a gente conversou, Varela, como a gente conversou, Gonçalves de Magalhães, a gente conversou. Só que não foi aqui na segunda geração romântica, né, gente? Gonçalves de Magalhães é um dos representantes, né? Ele também representa o romantismo, né? Mas da primeira geração. Então a gente poderia considerar aqui, ó, essa segunda alternativa como errada, tá bem? A terceira alternativa. O ilogismo leva o autor romântico a instabilidades emocionais que são traduzidas em atitudes contraditórias, o entusiasmo e depressão, alegria e tristeza. Essa alternativa aqui, gente, como eu comentei, né, o ilogismo, né, essa coisa que foge da racionalidade, né, vai estar bastante presente na segunda geração, né? Além da estabilidade emocional, além da estabilidade sanitária de todo o local, né? Como eu mencionei para vocês, a tuberculose presente, que vai levar algumas vidas, bastante vidas, né? Então, vão estar presente sim esse entusiasmo, essa depressão, esse sentimento, essa alegria, essa confusão do homem romântico, tá bem? Então, a alternativa que vai perfeitamente, né, se ajustar a um enunciado seria a alternativa A, tá bem, gente? A gente consegue ver, né, ela como correta, porque seria 1 e 3, tá bem? Alguma dúvida? Não, a gente pode passar para a próxima. Aqui nessa alternativa, assinale a alternativa falsa, tá bem? Vou dar um tempo para vocês conseguirem responder e a gente pode continuar. Opa, vou retirar a enquete aqui. Quando vocês terminarem de ler, então vocês me avisem, só um segundo aqui. Só lembrando, gente, não esqueçam de colocar o nome de vocês, a idade de vocês e o curso que vocês pretendem nas notas compartilhadas, tá bem, gente? Conseguiram terminar de ler? Vou abrir a enquete aqui para vocês votarem. Uh, Vou iniciar a leitura aqui com vocês. Assinale a alternativa falsa. Vamos começar de baixo para cima também. Letra E. O romantismo caracterizou-se por um complexo de características, como o subjetivismo, o ilogismo, o senso de mistério, o exagero, o culto à natureza e o escapismo.
A gente poderia considerar essa como totalmente correta, né, gente? A gente falou sobre essas características, a gente falou sobre o subjetivismo, o ilogismo presente, o senso, né, de mistério, essa coisa bucólica, essa coisa de boemia, de ir para a noite, de beber, de ficar doente. Vai ter esse culto à natureza, alguns autores vão ter a natureza perfeita, né? Quem melhor de exemplificar a perfeição do que senão a natureza, e esse escapismo, né? Essa fuga da realidade. A letra D, alternativa D. Romantismo, ou melhor, o espírito romântico pode ser sintetizado numa única qualidade, a imaginação. Pode-se acreditar a imaginação, a capacidade extraordinária dos românticos de criarem mundos imaginários. Sim, né, gente? O romantismo está muito presente, esse exagero, né? Essa criação de fantasia, de ter todos esses elementos presentes. E sim, a imaginação está muito presente na, na, nessa geração, no romantismo como um todo. Letra C. O romantismo, como estilo de época, consistiu basicamente no fenômeno estético-literário desenvolvido em oposição ao intelectualismo e à tradição racionalista e classista do século XVIII. Sim, né, gente? A gente conversou também na última aula, né, que o romantismo veio em posição, né, à última escola literária vigente. Então, sim, essa alternativa está correta. Letra B. Romantismo é um movimento de expressão universal, esperado nos modelos medievais e unificado pela prevalência de características comuns a todos os escritores da época. Sim, né, gente? O romantismo começou, né, tem como origem, né, tem como fonte na Europa, né? Como eu falei, onde estava vendo aquelas unificações de nações, né? Eu citei a Alemanha, né, onde é o berço do romantismo, estava tendo essa unificação de que eu pertenço ao norte e tu pertence ao sul, mas nós pertencemos à mesma nação, né, gente? Então, foi inspirada nessa busca da figura do herói, né, que foi na Europa, foi um homem medieval, né, aquele guerreiro que lutava com a espada e tudo mais, né, gente? E tem característica comum a todos os escritores. A gente pode até dividir eles em gerações, né? Mas ele tem essas características básicas que eu conversei com vocês no começo dessa matéria, né? E por último, sobre a letra A, né? A gente podia fazer também por exclusão, né? Mas a gente vai ler a letra A. Romantismo como estilo não é modelado pela individualidade do autor, a forma predomina sempre sobre o conteúdo. Não, né, gente? A gente tem principalmente essa, eu acho que uma das maiores características, principalmente da segunda geração, essa individualidade, o egocentrismo propagado pelo eu lírico para expressar os sentimentos dentro da poesia, né? E a gente observa também uma carga predominante nas poesias sobre a função emotiva da linguagem, que vai se sobrepor à estrutura romântica da época, tá bem? Alguma dúvida nessa alternativa? Alguma dúvida na outra também? Vocês podem comentar. Senão a gente vai se encaminhando aqui para o término, né, da aula de maneira bem breve. Tudo certo. Então, a gente quer agradecer a vocês, né? Obrigado por estarem presentes. Sei que não é fácil, né? Tá numa terça-feira, à noite, né? A gente podia estar fazendo bastante coisa. Mas, a gente tem que estudar, né? Tem que aprender e conhecer o que pode vir nas nossas provas, o que pode vir nos vestibulares e também para a vida, né, gente? Porque a gente tem que estudar por conhecimento, porque ter ensino, né? Ter educação, ter saber do que são as coisas é libertador. Então, também estudem por vocês, estudem pelo futuro de vocês, e principalmente nessa época, né, estudar é uma forma de resistência, é uma luta incrível, e admiro bastante vocês que estão nessa jornada. Eu já estive aí também, sei que não é fácil, e desejo uma boa noite, e deixo de novo o meu contato aqui para vocês, e é isso, agradeço, tá? Muito obrigado, boa noite para todos vocês.